Cheguei, viu, papai? Hoje o papo é especial com o presidente da Federação Norte-Americana de Futebol, o presidente José Vanildo, vice-presidente também da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para bater um bate-bola aqui, um bate-papo. Eu com o Lula Medeiros aqui para falar um pouquinho com o presidente. Presidente, seja bem-vindo ao UDE Entrevista. Vamos falar um pouquinho desse ano da Federação, né, das suas atribuições na CBF, também sobre o futebol potiguar, né, que é a sua especialidade, já está aqui um bom tempo já como presidente da Federação. Começar falando sobre a sua chegada da CBF, queria saber da importância que é, não só para o senhor, não só para a Federação, mas também para os clubes potiguares ter um representante perto do presidente da CBF para discutir coisas importantes aqui do futebol potiguar. Queria que você começasse falando sobre esse assunto, você que assumiu agora a vice-presidente da CBF. Viu, Zé Benito? Seja bem-vindo aqui ao UDE. Obrigado. Pode... É uma forma saudosa de eu cumprimentar a todos, porque eu fui lá atrás, quando eu fui entrevistado num programa áureo da TV Educativo com o Fernando Amaral, com Lupécio II, uma audiência violentíssima. E eu lembro quando assumi, eu fui cair nas malhas e no crivo deles, e isso me dá saudade, porque me recorda um programa que deixa saudade, que está sendo renovado pela juventude de vocês e pela forma diferenciada de viver o momento que temos. Mas aquele tempo da saudade dá. Da simpatia de Fernando Amaral, imagine. De Lupécio, grande comentarista, e de outras pessoas importantes, uma verdadeira memória viva do futebol potiguar. E, presidente, a questão da sua chegada, né, à CBF, a importância de ter um representante daqui do futebol potiguar, daqui da federação, junto ao presidente Samir Saúde, para discutir assuntos importantes, como a Série D e a Série C do Campeonato Brasileiro. Fala um pouco da sua chegada lá à CBF. Obrigado. Olha, isso é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado e alguém me fala da importância disso. Quer dizer que a gente aprendeu que a terra não premia muito aqueles que tentar outros voos. E isso é fruto do trabalho desenvolvido aqui ao longo de tanto tempo, desde o século passado que eu estou aqui, e com o apoio de todos os filiados. Sem o apoio deles, eu não chegaria em lugar algum. É claro que essas dificuldades é fruto da cultura do esporte, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, nós somos órfãos das empresas privadas. Nós somos órfãos da ausência de programas permanentes em favor do esporte em todos os níveis. E o futebol é penalizado muito com isso. Claro que temos no governo ações pontuais que resolvem questões de um certame, de outro, mas, na verdade, esse conjunto de ações que envolve todos os segmentos esportivos sempre ficam à margem de um programa permanente, a ausência de uma secretaria de esporte, a ausência de um interesse maior da classe política. Isso tudo soma e nos leva a termos esforços redobrados. Mas, mesmo assim, a federação tem tentado desempenhar esse papel, lutando muito, buscando apoios em todos os níveis e, principalmente, na CBF, no patrocínio como tem da Série D, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A, Série B, e os campeonatos de base, de todos os níveis, com apoio importante, mas ainda devemos pensar a necessidade de avançar e que haja também a conscientização de outros segmentos sociais, investindo efetivamente nessa grande ferramenta de formação do ser humano, do jovem, que é o esporte.
Presidente, para além de assumir, né, então a vice-presidência da CBF, recentemente o senhor também assumiu a coordenação do grupo que vai discutir a reformulação da Copa do Nordeste. Fala para a gente a importância dessa reformulação também e o que deve acontecer com essa competição que é tão importante, principalmente também para o futebol potiguar. Veja bem, eu não poderia sonhar em ser, e nem sonhar esse sonho só, em ser vice-presidente, se para mim o Nordeste não viesse comigo. A minha eleição foi fruto da indicação de todos os clubes, todas as federações do Nordeste. E eu sei da importância disso. Eu sou fundador da Copa do Nordeste. Eu venho de lá. E sei que o crescimento da Copa do Nordeste evoluiu o futebol no Nordeste como um todo. Hoje, uma das grandes fontes de desenvolvimento do futebol foi a Copa do Nordeste. Com maiores investimentos, com maiores divulgação e ser, no Brasil, uma Copa diferentemente que não existe no Norte, que a Copa Verde é uma Copa totalmente financiada, a nossa, do Nordeste, é uma Copa autossuficiente, autossustentável, que cresceu o futebol em todos os níveis. Hoje nós temos o Bahia, o Ceará, Pernambuco, o próprio Alagoas, a maior participação de clubes nas divisões de Série A, Série B, Série C. Isso demonstra esse crescimento. E essa luta a gente continua agora que assumimos, tentando modificar critérios. A questão do calendário da Copa era sempre sobreposta pelo interesse de alguns clubes que disputavam algumas outras categorias internacionais, ficando o campeonato, a Copa do Nordeste submetida a um nível inferior. E isso a gente vai ter mudando, aumentando o número de participantes, reavaliando a questão do acesso, a questão da participação igualitária, democrática de todas as federações, prestigiando e dando total prioridade à questão técnica. A Copa do Nordeste tem que ser definitivamente a Copa dos grandes clássicos e não de clássicos isolados e sem significação. Agora mesmo nós vamos ter a final da Copa do Nordeste em Salvador, dia 6, entre Fortaleza, o Ceará, agora memória, com o Confiança. Não, Bahia e Confiança. Fica como lugar esquecido, sem ter a importância que merece na mídia, no investimento que ocorreu. Essa gestão quer dar a ela a importância que ela merece. Era um sonho, presidente, você assumir esse cargo, você que começou como presidente daqui, assumiu lá a vice-presidência, era um sonho assumir essa competição para olhar com carinho para ela e reformular ela da melhor forma possível para os clubes aqui do Nordeste? Eu não tenho, fique certo que para me ser vice-presidente, só por ser vice-presidente, eu não tenho mais idade de currículo. Eu tinha que ter efetivamente uma ação. E essa ação voltada para o clube, para o Nordeste, foi um sonho meu. Para me ser vice-presidente, para continuar aqui do mesmo jeito. E para que eu seria vice? Claro que eu vou ter que me ausentar mais, vou ter que ter alguém que, nessa fase de impedimento, possa continuar a gestão da federação em conjunto conosco. E isso era um sonho que agora a gente está realizando. A nível de Copa do Nordeste, a nível de interlocutor de todos os filiados junto à CBF, como eu já faço, sem esquecer de acompanhamento com um novo vice-presidente que irá, juntamente com os outros vice-presidentes, dar sequência ao trabalho nosso. Você consegue adiantar, presidente, alguma novidade que possa acontecer para o próximo na Copa do Nordeste? Ou está tudo muito ainda na área da conversa para essa competição do próximo ano? Não, nós vamos já atrasar
uma reunião aqui no Rio Grande, aqui em Natal, com as federações, e nós temos que saber que isso é uma liga, isso originou de uma união de todos os clubes. Todos os clubes do Nordeste, são 16 fundadores, e esses clubes, eles sim, cederam à federação, à CBF, durante 5 anos, temos ainda 2 anos a CBF, de gerir não só a parte técnica, mas como a parte de comercialização. Foi uma intervenção que houve na gestão anterior, e nós temos ainda 2 anos para aprimorar e discutir democraticamente com os clubes a melhor alternativa de avançar e qualificar a Copa do Nordeste. Presidente, nós temos aí agora, né, uma competição muito importante para o futebol potiguar, que é a segunda divisão. Ano que vem também tem estadual. E agora, para a segunda divisão, o que a gente pode esperar dessa competição, que é tão importante? Equipes grandes, né, que já estiveram na elite do nosso futebol, como a Alecrim, disputam a segunda divisão do nosso estado. O que esperar também dessas competições, tanto a segunda divisão esse ano, como o estadual do ano que vem? Olha, é uma luta da federação em prover essas categorias sub-15, 17, 19, feminino, segunda divisão, sem ter qualquer apoio público efetivo. Os clubes, alguns pontualmente, têm algum apoio. Nós não temos. Isso eu digo não como orgulho, porque eu acho que receber dinheiro público, recursos públicos, é algo que, se bem investido, bem aplicado, é importante. Mas a federação sempre se reserva esse direito em favor dos clubes. Nós transferimos todos esses valores em favor dos clubes. O Rio Grande do Norte, nós temos hoje 8 clubes na primeira divisão, e esse ano nós teremos 8 clubes, salvo engano. A segunda divisão com clubes SAFs, com a mudança de perfil, com a nova avaliação, mas com grave deficiência na questão da economia, das condições econômicas dos clubes, da ausência de estádios adequados, onde hoje ainda, para se ter ideia, o estádio melhor, mais utilizado ainda é o Juvenal Martini nas categorias de base. Mas vamos ter jogos na segunda divisão em Apodi, em Mossoró, em Serra do Mel e outras, Currais Novos, Goianinha, Ceará-Mirim. Quer dizer, nós vamos ter um conjunto e com um brilho também de novas equipes SAFs que vão trazer um investimento que já estão fazendo. Natal, Rio Grande do Norte, nós já temos 4 SAFs, o que demonstra, talvez no Brasil, uma das estados que tem um número representativo, e isso tem trazido boas mudanças para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso futebol. E a gente fala muito, você falou sobre a parte econômica dos times que às vezes não conseguem atender a pagar salário, a conseguir disputar a competição do começo ao fim financeiramente saudável. E aí eu quero falar assunto da Série D, né? Porque a Série D vai passar por uma reformulação, já foi anunciado isso, e alguns clubes que têm pouco calendário, que tem um calendário um pouco mais enxuto, vai poder ter uma competição a nível nacional e vai poder aí preencher esse calendário. E aí isso economicamente é bom para um clube, né? Porque pode vir mais patrocinadores, é uma vitrine um pouco maior a nacional. Eu queria saber de você qual a importância da reformulação da Série D para os clubes daqui que possam vir a conquistar uma vaga nessa competição que dá entrada, né, para o futebol brasileiro nacional. Olha, isso eu enquanto presidente da federação, eu tenho uma preocupação muito desse avanço para que não vão reduzir os espaços estaduais. Isso é muito ruim. Nós temos que mediar o desenvolvimento desse esporte preservando os estaduais. Tanto é que esse ano, provavelmente,
Vamos ter um calendário totalmente modificado. Copa do Mundo, nós vamos ter uma Copa do Mundo, Copa do Sul-Americana e a Sul-Americana e o Libertadores. Esse ano nós vamos ter que adequar esse calendário de forma racional. Você imagine quando se fala em uma Série E, não teria como conciliar esse calendário nacional. Nós vamos ter uma evolução na Série D, uma qualificação na C, a melhor aplicação e utilização do calendário da Copa do Nordeste em datas que não conflitem com os campeonatos regionais. Os grandes atropelos que tem, como está havendo agora na Copa do Nordeste, é a ausência de calendário e, consequentemente, esse esfacelamento de jogos e, como consecutário lógico, a falta de interesse na participação. É qualificar esse calendário e aperfeiçoar os calendários nacionais. Tem que mudar. Nós temos que utilizar bem, com eficiência, a data FIFA, a data Copa Libertadores, o Sul-Americano, e utilizando essas datas como forma de preservar os campeonatos estaduais. E aí eu queria perguntar ao senhor, porque muitos discutem no futebol brasileiro sobre o fim dos campeonatos estaduais, né? Eu queria saber do senhor qual a importância desses campeonatos para os clubes que não têm divisão e é claro, também é um campeonato que agrega muitos times, já que o custo é um pouco menor, já que você realiza muito a competição que dá entrada também no futebol brasileiro. Eu queria saber, você é a favor ou é contra esse fim desse campeonato estadual que é tão discutido aqui no futebol brasileiro? Olha, um dos motivos de eu ter estar hoje coordenando a Copa do Nordeste é fazer com que a Copa do Nordeste seja um movimento a favor dos campeonatos estaduais. Nós temos que trazer para uma motivação de fortalecimento estaduais. É fazer com que haja uma possibilidade de não utilizarmos mais essa forma de acesso e utilizarmos e premiarmos a participação do campeonato estadual como incentivo ao desenvolvimento do campeonato. É fortalecer o campeonato estadual, dando ao campeão, ao vice-campeão e ao outro que tenha uma qualificação técnica, não necessariamente nessa ordem, mas como forma de estimular a valorização, que o clube, quando entrar no campeonato, ele ter, sim, a ambição e a possibilidade de conquistar outro. E não nessa forma derivada de acesso, onde jogos sem valorização, com pouco interesse de TV, de marketing, não levava a canto nenhum e, pelo contrário, trazia danos fortes ao calendário dos estaduais. Uma das metas principais é isso: atualizar, contextualizar a Série D, a Série C, principalmente, que atende aos maiores estados, todos basicamente não possuem, a maioria não possui Série B, Série A, sul-americano, salvo hoje, por exemplo, a gente pode imaginar o Ceará e a Bahia, não é? No contexto atual, hoje nós não estamos vendo Sport nem o Fortaleza em condições, mas em outra situação, sim. Daí porque eu compreender que esse fortalecimento da Copa do Nordeste irá dar força aos clubes estaduais e muita condição ao crescimento daqueles que conquistam esse espaço. Presidente, o senhor citou algumas equipes que hoje disputam Série A, né? Equipes aqui do Nordeste, o caso do Sport, que não vai também na competição, mas outras equipes também na Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui no Rio Grande do Norte, nós temos as nossas principais equipes na Série C e D do Brasileirão. Na sua visão, o que é que falta para que a gente tenha um crescimento maior
das nossas equipes dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do futebol nacional? Olha, ainda predomina no estado e no Nordeste, no Brasil de forma geral, o amadorismo no futebol em geral. Nós não fugimos à regra. Nós temos a maioria de clubes ainda que disputam alguns campeonatos, alguns certames patrocinados pela federação, mas não há um investimento na questão de base. Nós não temos base, nós temos clubes como a ABC e a América que pouco investe ainda na base. Nós estamos surgindo agora com a categoria nova das SAFs, com o QFC, com o Rio Grande, com umas SAFs disfarçadas, ou não diria disfarçadas, mas umas SAFs que existe, por exemplo, o Santa Cruz, o Santa Cruz de Lupécio, Quebra-Osso, que eles são clubes, mas com as características de SAFs, de característica mais profissional. Então, essa mudança vai ser um império, a profissionalização é a palavra-chave para o crescimento. A falta de investimento do poder público. É muito grave essa situação. Nós vemos a diferença do que o poder público da Paraíba, do Piauí, de Alagoas, é muito diferente da gente. Aqui nós temos no Rio Grande do Norte verdadeiros heróis, verdadeiras pessoas que dedicam recursos próprios, dedicam a sua vida pessoal em favor de uma emoção e de um sonho. Isso no futebol não pode mais existir, morreu. Hoje a questão é de ser profissionalizado, de gerir lucros, de ter formação de um grande patrimônio de atletas, que é o maior patrimônio do clube. Enquanto não houver isso, nós vamos lutando nesse verdadeiro pau de sebo, né? Sobe um, desce outro, e isso gera essa decepção. Nós ficamos assim, emocionalmente muito abalados, porque isso causa assim uma tristeza muito grande para a emoção do torcedor e para o desenvolvimento do esporte, que nós temos clubes reconhecidos nacionalmente, centenários, como principalmente a ABC e a América, e a gente não pode imaginar que ele não esteja numa situação bem melhor. Acredito que nós vamos avançar e acredito ainda no sucesso do nosso futebol. E aí eu te pergunto, presidente, você falou muito sobre a profissionalização do futebol. A SAF é o caminho aqui no futebol potiguar? Você falou de QFC, você falou do Rio Grande, também tem o Laguna, tem o América nesse caminho e tem o ABC pensando ainda em se ajustar para depois virar SAF. Eu queria saber, a SAF hoje é o caminho, o melhor caminho para o futebol potiguar? Eu vejo como uma alternativa. A SAF, como qualquer empresa comum, ela, se não tiver uma gestão eficiente, ela se torna um clube com as mesmas carências, deficiências econômicas, financeiras e técnicas. É uma empresa comum, que a princípio muda. Tem que mudar a questão do relacionamento fiscal, trabalhista, mas também de olho na melhor gestão do clube. Porque ele, se não, terá um nome de SAF com a característica jurídica diferente e as mesmas mazelas, deficiências e falências, que nós temos aí exemplo de clubes com graves deficiências SAF. Mas é claro que é um momento de evolução, de aperfeiçoamento, e eu acho que a emoção no futebol deve ficar restrita ao torcedor. E a parte da gestão do clube, da entidade, tem que ser profissional e eficiente. Zé, presidente, a gente vai aqui no fim de semana, duas decisões muito importantes. No Frasqueirão, a ABC vai encarar o Itabaiana, luta contra o rebaixamento para a Série D. A ABC pode ser rebaixado pela segunda vez na história para a última divisão do Campeonato Brasileiro, que é a Série D. E tem o América, começando aí um jogo muito importante contra o Santa Cruz para buscar um acesso e voltar à Série C.
E qual é o impacto do sucesso da ABC e América para a federação e também para o futebol potiguar? A Duda falou muito sobre a importância dos clubes irem muito bem aqui no estado. Eu queria saber, em relação mais focada em ABC e América, para saber o impacto de que é o sucesso do não rebaixamento do ABC para a Série D e do acesso do América para a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, eu diria que são efeitos diretamente proporcionais. ABC e América, numa categoria melhor e bem, é bom para todo mundo. É bom para o torcedor, dos grandes clássicos, é um incentivo grande para a federação buscar mais meios de interlocução junto à CBF, e em caso contrário, certamente, é um golpe muito forte. Eu não posso imaginar o América continuar numa categoria D. Eu não posso imaginar no rebaixamento do ABC para a Série D igualmente, que isso nós sabemos o que é uma Série D. E nós sabemos que isso representa de dificuldade do retorno a uma categoria muito elevada. Esses efeitos, eles geram grandes e fortes impactos nas outras categorias. A ausência de maiores investimentos das empresas, do maior interesse, do maior ou menor interesse do torcedor. E, consequentemente, perde todo mundo. Eu creio muito que é possível que, apesar de toda essa campanha do ABC, atípica de ter grandes resultados, não ser derrotado, talvez é inédito o clube ter tantos jogos como mandante, sem derrotas, em contrapartida não ter conquista na capital. O América se saiu muito bem, vem vencendo etapas, com dificuldades, mas clube a clube, jogo a jogo, eu acho o América com muito mais condição do que o Santa Cruz de conquistar o jogo. Mas jogo é muito mais do que a partida, é a camisa. O Santa Cruz é uma camisa poderosa, é uma camisa tão enorme a nível de Pernambuco e do Brasil. O América também. Então, o jogo de emoção é um jogo diferenciado e é difícil saber, mas a nossa torcida é pelo futebol potiguar. Eu acredito muito na qualidade do América. Acredito que o ABC é possível renascer agora com a grande conquista, só que dependendo também de um resultado do Botafogo da Paraíba. Mas estamos vivos e acredito sim que isso é possível. Não consigo imaginar o contrário. E aí, presidente, teve uma discussão muito, muito grande que foi na semana, foi sobre o dia de jogo do América, em relação se seria no domingo, se seria na segunda ou no sábado. Acabou que se manteve no domingo, um pouco mais tarde. Eu queria a sua opinião sobre os prejuízos que a América teria caso esse jogo fosse alterado para sábado ou segunda-feira. A gente viu a mesma discussão em Recife, sobre policiamento, sobre um de horário, porque teria um Náutico jogando no mesmo dia que o Santa Cruz, mas lá foi mantido. Aqui teve um esforço, conseguiram manter, mas eu queria saber de você. Quais seriam os prejuízos para o América se esse jogo do domingo, o dia que é praticamente o dia do futebol, para você acompanhar o jogo no estádio, se mudasse? Quais seriam os prejuízos para a equipe do América para esse duelo? Eu não consigo imaginar essa inteligência que se imaginou isso. Esse assunto nunca chegou à federação, jamais chegou à CBF. Esse assunto nasceu no âmbito daqui do Estado, sobre essa mudança, por motivos mais diversos. Formalmente não chegou. Sempre achei e manifestei minha opinião ser um absurdo uma mudança nessa data de jogo, uma vez que no dia anterior, no dia 6, nós teremos na Arena das Dunas um evento. Então o jogo teria que ser na segunda. E seria algo monstruoso de prejuízo financeiro. Se no sábado teria que ter
uma redução de público, o jogo final, e o maior prejuízo seria econômico, seria prejuízo para o Estado, porque nós estamos tendo nessa data a maior conquista de interesse do Estado, supera a vontade do América, mas é o interesse de toda a comunidade nesse jogo decisivo com Santa Cruz. É falta de não ter o que pensar, mas graças a Deus houve o envolvimento de todos, do Ministério Público, de alguns bons intencionados, como o Coronel Araújo, e juntos construímos essa composição de antecipar o horário do jogo, que a sugestão é que seria no sábado, imagine, às 20 horas, no domingo às 20 horas. E seria um prejuízo além do horário, mas conseguimos construir essa modificação. O bom senso voltou a reinar. Nós, a Federação e a CBF admitiu o jogo às 19 horas, mas o prejuízo foi feito, porque paramos de pensar no jogo de amanhã e ficamos discutindo um assunto fora de pauta, sem qualquer lógica que compreendesse essa medida por parte da Polícia Militar. E para finalizar, presidente, eu queria saber das novidades para 2026. Vai ser discutida uma reformulação, Copa do Nordeste, estaduais, Série A, B, C e D, e assim vai. Eu queria saber se, com exclusividade aqui ao ODE, você poderia faltar alguma novidade, alguma coisa que seria interessante para quem acompanha o futebol potiguar. E só para complementar, né, o senhor agora à frente da organização então da reformulação da Copa do Nordeste, na vice-presidência da CBF, o que o torcedor pode esperar, se vai ter um olhar aí mais cuidadoso, a gente sabe que o senhor acompanha o futebol norte-rio-grandense há muito tempo, para os nossos times, para as nossas competições. Olha, isso é um esforço que nós temos de renovar, de trazer novas, trouxemos para a federação, além de Eric, que é o nosso executivo, Arnóbio, que estava no ABC, no América, e de qualificação indiscutível na nossa área de futebol. Isso nos deu esse reforço. Investimos também na formação, qualificação de arbitragem. Estamos avançando com a Academy CBF, um convênio que vamos firmar, avançando nisso, na qualificação dos nossos funcionários e também na qualificação técnica em nosso Tribunal de Justiça Esportiva e também com um olhar forte na questão da premiação do campeonato. Esse ano nós tivemos, em termos de prêmio, foi quase R$500 milhão, com recursos próprios dos clubes e da federação. Nós juntos construímos isso. E com um olhar de qualificação do campeonato. A segunda divisão, com a subida de 2, a queda de 2, que vai trazer um brilho diferente, melhor, mais competição. Temos um convênio aperfeiçoando com a Arena das Dunas e, lamentavelmente, temos a questão dos estádios, pela falta, na maioria das vezes, do poder público não apoiar essa qualificação. De sorte é buscar também mais recursos, tentar mais recursos junto à CBF, abrir esse espaço que as federações dos clubes me deram e acreditar que o campeonato estadual é o começo de tudo. Não podemos pensar em diminuir esse calendário, mas aumentar, oferecer mais prêmios e mais acesso na Copa do Nordeste, na Série D, com a possibilidade de aumento de participação e a qualificação da CBF, junto à CBF, no ranking nacional. É o sonho que a gente está tentando e trabalhando para construir. E para finalizar, para encerrar, última mensagem, presidente,
para quem acompanha o futebol potiguar, para quem gosta de futebol de qualidade, quais são os próximos passos da federação e também como é que você pensa daqui para frente esse futebol brasileiro, né? Já que houve uma transição para o Chame Saúde e você como presidente. Obrigado pela entrevista, viu? Mais uma vez, e obrigado por ter recebido o DEC da federação para bater esse papo muito interessante de futebol potiguar. Olha, eu estou primeiro feliz da vida em voltar à TV Universitária. Eu acredito muito na TV. A TV Universitária é uma formadora de craques, de talentos. Todos os que trabalharam, que me entrevistaram no século passado, eu estou vendo aí brilhando em diversos segmentos. O exemplo está aí, Eric, está aí tanta gente boa que inovam, qualificam. Eu quero dizer que também a maior obra que nós temos, que eu acho, é a TV FNF. A maior TV, com todo respeito, de esporte no Rio Grande do Norte. Não existe nada que se aproxime. Nós temos quase 6 milhões de acessos de um ano para outro. Nós temos a verdadeira academia aproveitando vocês, jovens, na nossa TV. Hoje temos um canal fechado, nós temos um canal que fazemos todos os jogos ao vivo da base. Não existe obra que se assemelhe a isso. Todos os jogos da base estão feitos ao vivo, com recursos próprios, mas acreditando que nós estamos jogando para todos os cantos, atletas, jogadores, basta ver quem nos assiste. Isso, para mim, que é um grande investimento e a certeza que vamos buscar nisso o melhor caminho para o nosso futebol. Duda, obrigado também pela participação, viu? Até a próxima. Obrigada, Marcos, e obrigada, presidente, por nos receber, né? E essa conversa muito esclarecedora, porque vão acontecer muitas reformulações, muita progressão do futebol agora com essa mudança, muito importante conversar sobre isso. Agradecer ao presidente, falar que as portas estão abertas do DE. Quando quiser o espaço, só falar, presidente. E agora vocês vão ficar com o jogo de bola, né? Nesse fim de semana que tem na Série C e na Série D. É isso. Valeu, papai!